Será que Deus existe mesmo? Quem será que criou o mundo? Quem será que criou a Bíblia? O que é a Bíblia? Quem é Deus? Onde Ele está? Tanta maldade no mundo. É gente morrendo, é gente gritando desesperado. É os hospitais cheios, é doenças, é miséria. Deus existe? Onde está Deus? Você acredita? Deus existe? Você tem certeza que Deus existe? E onde é que Ele está? O que está acontecendo? Ele abandonou? Todos? O mundo? A humanidade? A minha vida? Onde está Deus? Talvez ao longo da sua vida, você tenha se perguntado se Deus existe. Ou algumas situações que você tem passado, você parou para pensar: por que todos dizem que Deus existe, mas eu não vejo Deus? Eu vejo muito sofrimento, muito tormento, misérias, sofrimento, lares sendo destruídos, pessoas enfermas, doentes, doenças e mais doenças aparecendo no mundo. E com isso, cada vez mais, o sofrimento da humanidade tem crescido dia após dia. E você tem se perguntado se Deus existe, por que tudo isto está acontecendo? Talvez você tenha se questionado, ainda por esses dias: Deus existe ou não existe? Talvez você tenha citado ou falado: Deus não existe. Onde está Deus? Quem é Deus? Certo homem foi numa barbearia cortar o seu cabelo. Estando ali naquela barbearia, o barbeiro disse assim para ele: Deus não existe. Que é isso? Isso é absurdo. Você acredita que Deus existe? Pois eu não acredito. E aquele homem começou a questionar e falar, e ele falava com convicção para aquele cristão que Deus não existia. Então, após cortar o seu cabelo, aquele cristão saiu daquela barbearia pensando e imaginando como ele poderia dar uma resposta e mostrar para aquele homem que Deus existia. Chegou diante de um andarilho no meio da rua. E aquele andarilho estava com a barba muito grande, seus cabelos compridos. E ele disse: moço, venha cá, vamos ali naquela barbearia. E aquele moço foi com ele até a barbearia. Chegando à barbearia, você está vendo esse moço? Ele disse: sim, por que você trouxe esse andarilho aqui? O que é que ele quer? Não existe barbeiro. Ele disse: mas por que não existe barbeiro? Eu sou um barbeiro. Como que não existe barbeiro? Ele disse: não existe. Olhe para este moço. Sua barba está comprida. Seus cabelos estão longos. Barbeiro não existe. Você entendeu a história? Deus existe. E Ele espera que eu e você se aproxime dele. Se eu e você não se aproximar de Deus, como é que Ele vai existir na nossa vida? Como é que eu vou ter a convicção de que Deus existe? Se eu não me aproximo de Deus, se eu não levo a Deus os meus problemas, porque Ele pode solucionar, Ele é o Criador. Certa criança chegou com seu pai, com a sua mãe e disse: mãe, eu não acredito que Deus existe. Por que Deus existe? Todo mundo diz que Deus existe, mas eu não tô vendo Deus. Cadê Deus? Eu vejo Totó, meu cachorrinho, gatinho, existe. Minha professora, existe, tudo existe. E a mamãe daquela criança, ela chamou aquela criança e colocou diante de um ventilador. E ligou aquele ventilador para aquela criança. E disse assim: filha, você está sentindo o vento? E ela disse: estou, mamãe. E ela disse: mas você está vendo o vento, filha? E ela disse: não. Você consegue pegar no vento? E ela fez assim: não, mamãe, eu não consigo pegar no vento.
Eu também não consigo ver o vento. E aquela mãe disse para a sua filha: filha, mas você consegue sentir o vento na sua pele? Você consegue sentir o vento, filha? E ela disse: sim, mamãe, eu consigo sentir o vento. Quando eu estou de olho aberto, com os olhos fechados, eu consigo ver o vento no balançar dos meus cabelos. E aquela mamãe disse àquela criança: filha, assim é Deus. Você não o vê, mas você o sente, como o vento. Então eu lembrei o que está lá em João capítulo 3, quando o Senhor falou para Nicodemos, não é? Que o homem seria levado, o homem que tem o Espírito de Deus, ele é como levado pelo vento. Ele não sabe para onde vai, de onde vem, para onde foi. Assim é um homem que é guiado pelo Espírito de Deus. Mas o que eu venho trazer por um monte de questionamentos que me mandam por e-mail, né, por palavras que chegam até mim e questionando e falando e perguntando. Você acredita mesmo em Deus, Elisângela? Você acredita que Deus existe? Como assim? Então essa é a minha resposta hoje para você. Eu sempre tenho um versículo que eu sempre ponho em todos os meus vídeos do canal. E ele diz assim, que para Ele e por Ele e com Ele são todas as coisas. Para Ele, a eterna glória, hoje e sempre e eternamente. Você quer ler? Abaixo desse vídeo está esse versículo. É Romanos capítulo 11, versículo 36. Por quê, querido? Porque tudo é para Deus, tudo é por Ele, tudo foi por Ele, tudo, o universo foi criado. Alguém disse assim, mas o mundo foi criado, é uma explosão. Mas eu acho que até para ter essa explosão tinha que ter um universo, não é? Até para ter essa explosão, acho que tinha que ter uma pedra, uma bomba, um planeta, um satélite, enfim, tinha que haver alguma coisa para que houvesse essa explosão, não é mesmo? Então, tudo foi criado do nada, porque Deus já existia, ninguém criou Deus, ninguém formou Deus, né? Deus simplesmente já existia. Alguém questiona e diz assim, mas eu não acredito em Deus. Quem é Deus? Deus, Ele simplesmente é Deus. Quando você menciona a palavra quem é Deus, você já está falando de alguém que existe. Entendeu? Então, só no fato dele falar quem é Deus, ele já está questionando alguém que de fato existe. Eu estou falando aqui de algo que eu, Elisângela, acredito. Se tenho a plena liberdade de expressão, eu estou expressando e falando o que acredito. E alguém diz assim, por que tu acreditas que Deus existe? Porque a Bíblia fala que Deus existe e que o mundo e tudo que existe foram criados por Ele. Aqui em João, no livro do Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Quem? Quem era o princípio de todas as coisas que estava com Deus? Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele. Por Ele quem? Por Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Ou seja, nada existiria se não fosse Deus. Se não existisse através de Deus. Quando fala aqui o primeiro versículo, no princípio era o Verbo, porque o Verbo é o princípio de todas as coisas. Então, quando se fala em princípio, se fala em início. O início de todas as coisas. O princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Jesus é o Verbo. E o Verbo se fez carne, como diz a palavra de Deus, e habitou entre nós, né? E o Verbo era Deus. O Verbo é Deus. Tudo foi feito através de Deus. Veja só.
Se alguém está em uma faculdade, ele estuda antes dele ter qualquer conhecimento, qualquer estudo, seja qual for o doutorado que ele fez, o estudo que ele fez, em que ele se formou, independente do que seja, ele teve que passar por uma faculdade, ele teve que passar por livros que ele estudou para que ele chegue em uma conclusão, não é verdade? Então, o ser humano é a mesma coisa. Para que ele chegue a uma conclusão e acredite em algo, ele tem que ter estudado e analisado e pesquisado sobre aquilo. Como uma pessoa chega à conclusão que existe Deus? Porque ela lê a Bíblia e acredita na Bíblia. E por que se acredita que a Bíblia foi um livro escrito por Deus? Alguém diz assim, o mundo é a faculdade da vida, mas nessa faculdade existe um livro que é uma bula para a vida, uma bula a ser guiada. Deus foi tão inteligente, tão sábio ele é, que ele disse, bem, eu vou criar o mundo, criar tudo, todas as coisas e vou colocar tudo em um manual. Vão inspirar pessoas, levantar pessoas na terra, inspirar essas pessoas e mostrar a inspiração para que elas escrevam tudo que eu fiz e que eu formei. Então Deus inspirou em todos os tempos, em todas as eras e épocas, com pessoas diferentes, épocas diferentes, né? 66 livros que existem na Bíblia por pessoas diferentes, pescadores, médicos, vários tipos de pessoas, né? Mestres. E Deus, assim, criou e formou o livro chamado Bíblia, que foi, de princípio, era o papiro, né? Depois pergaminho, e assim chegou a um livro que hoje cabe na palma da nossa mão, e também através de um aparelho eletrônico você pode ler a Bíblia, que facilidade que nós temos. Então, tudo isso, Deus é usando a mídia, os meios que existe para que eu e você cheguem a uma conclusão e acredite que ele realmente existe, que ele está presente. Só no fato de você estar aí me ouvindo até agora, é porque no teu coração há um princípio de fé. No final desse vídeo eu vou estar colocando para você uma mensagem relacionada à fé. Então, o que eu tenho a dizer a você hoje é que Deus existe e que Ele está presente e que ainda hoje Ele quer entrar na tua vida e fazer uma mudança, fazer uma diferença e mostrar que o impossível Ele pode por você, ok? Então, fique com essa mensagem do coração de Deus para o teu coração. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade de estar te trazendo uma mensagem de Deus. Seja bem-vindo ao canal Tudo Simples e Natural com Elisângela Evaristo. Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus me ama, o seu amor por mim, incondicional. Deus te ama, o seu amor por ti, incondicional. Deus existe.